E agora convido o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, que é professor da Universidade de Blumenau e secretário de Educação do Estado de Santa Catarina. Embora seja uma cortesia e uma gentileza, talvez eu pedisse a não manifestação, apenas porque quem apoia pode desaprovar. E, portanto, aqui seria um momento mais neutro para nós ouvirmos a opinião de todos. Beleza. Obrigado. Bom, muito bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Ao cumprimentá-lo, cumprimentar os demais integrantes da mesa, para que a gente possa ganhar tempo aqui dos 15 minutos, como disse o próprio ministro, é um tema que exige um certo tempo para observação. De maneira geral, eu tenho até uma apresentação aqui, eu trago o posicionamento do CONSED e contribuo, ministro, com aquilo que foi colocado dos 3 itens que o senhor apresentou para essa audiência pública, em especial das experiências que hoje têm sido realizadas em alguns estados, e trazer de que forma isso tem sido tratado pelas redes estaduais de educação acerca do ensino religioso, à luz da legislação. É óbvio que eu começo falando sobre os princípios do Estado laico, apenas para fundamentar a apresentação que eu vou realizar na manhã de hoje. Primeiro, lembrar que Estado laico não significa Estado que não trate de temas religiosos. Entretanto, ele designa claramente que o Estado não deve possuir religião oficial. Ele deve vedar o favorecimento e ou a discriminação a toda e qualquer denominação religiosa, assegurar a defesa e a promoção da liberdade religiosa a todos os cidadãos e manter a imparcialidade em termos de assuntos religiosos. O ministro Barroso já fez a apresentação aqui dos itens da Constituição, que eu trazia apenas para fundamentar esses itens aqui apresentados, sobre a laicidade do Estado, mas eu quero lembrar que o posicionamento do CONSED, é o que eu vou fazer aqui hoje, ele trata de que, sim, o ensino religioso deve ser não confessional, pelos princípios do Estado laico que foram apresentados anteriormente. Entretanto, dada a importância, ministro, da religião hoje em diversos aspectos da sociedade brasileira, e prova disso é o número de pessoas representadas hoje aqui para fazer esse debate na audiência pública convocada por Vossa Excelência, nós entendemos que o ensino religioso deve ter um espaço específico nas escolas. Discordando levemente daquilo que o Leão colocou, é o nosso entendimento de que sim, possa haver espaços específicos para ensino religioso e que isso pode e deve ser ofertado com a presença de professores com formação específica nessa área, como já ocorre em pelo menos 6 unidades da federação. Basta lembrar que a própria LDB, ao regulamentar e ao regular aquilo que está disposto na Constituição, já define, no seu artigo 33, que o ensino religioso é parte da formação básica do cidadão e que deve constituir disciplinas dos horários normais das escolas públicas, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Entretanto, coloca a LDB, refletindo o mandamento constitucional de que esse ensino religioso deve ser de matrícula facultativa. No parágrafo 1º do artigo 33, está descrito na LDB de que os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para habilitação e admissão dos professores. E, da mesma forma, no seu parágrafo 2º, os sistemas de ensino ouvirão a entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. O senhor aqui traz uma audiência pública buscando as diversas religiões para que possam debater a natureza do ensino religioso no âmbito das escolas públicas, e isso tem sido feito em vários estados com a participação dos diversos representantes das diversas religiões para definir claramente de que forma pode ser tratada a questão do ensino religioso. O Leão falou que o Conselho Nacional de Educação tem se furtado de estabelecer diretrizes específicas para o ensino religioso sob a ótica de que seria muito difícil estabelecer padrões comuns para isso. Entretanto, várias experiências de estados aprovam e comprovam de que é possível fazê-lo. Entretanto,
O próprio CNE coloca nas diretrizes curriculares nacionais, no seu artigo 14, como integrante da Base Nacional Comum Nacional, o ensino religioso. Portanto, ele mesmo, em uma resolução sua, a resolução número 4, já define de que esse é um componente importante dos currículos brasileiros. Da mesma forma, nas diretrizes curriculares para o ensino fundamental de 9 anos, o próprio CNE, através da resolução número 7, de 7 de dezembro de 2010, reafirma a presença como um dos componentes curriculares do ensino fundamental, o ensino religioso. Portanto, compete, sim, ao CNE algum tipo de regulação a respeito disso, no nosso entendimento, e eu vou fazer, ao final, essa apresentação como sugestão. Cabe lembrar que compete e é responsabilidade do legislador, nesse caso, cumprir o que determina o artigo 210, parágrafo 1º da Constituição Federal, respeitar o princípio da laicidade do Estado, assegurar o que legisla o artigo 33 da LDB, respeitar a diversidade religiosa sob o ponto de vista antropológico e cultural e ouvir as denominações religiosas sem qualquer tipo de discriminação com relação à definição dos conteúdos do ensino religioso. Até porque, mesmo em outras disciplinas ou em outros componentes curriculares, nem sempre se encontra também consenso acerca dos conteúdos que devem ser trabalhados no seu âmbito. Portanto, é da natureza humana realizar isso que Vossa Excelência está realizando aqui, ouvir as diversas versões e diferenças existentes para que se possa construir aquilo minimamente consensado que pode ser trabalhado no aspecto aqui específico do ensino religioso. Bom, a ausência de diretrizes curriculares nacionais, ela tem exigido que os estados acabem regulamentando a matéria de diferentes formas. E esses estados têm realizado essa regulamentação considerando alguns princípios para o ensino religioso. Primeiro, de que não é o ensino de uma religião ou das religiões na escola. Segundo, não deve e não pode privilegiar uma ou mais confissões religiosas em detrimento de outras. Terceiro, não pode ter finalidade catequética de qualquer manifestação religiosa, ainda que respeitemos a posição individual e familiar, para que isso possa acontecer em ambientes que não sejam ambientes públicos, mas sim específicos daquela determinada religião. E por último, não pode, de forma alguma, abdicar do combate à intolerância religiosa. É dessa forma que os estados têm tratado, de maneira geral, a regulamentação do ensino religioso, atendendo aquilo que está descrito na LDB. Cabe aqui também colocar sobre a função social da escola pública referente ao ensino religioso. O primeiro deles é possibilitar o acesso ao conjunto dos conhecimentos religiosos que integram o substrato das culturas, vedadas quaisquer formas de proselitismo. É importante disponibilizar às crianças e aos jovens esclarecimentos sobre o direito à diferença, em especial, valorizar a diversidade cultural religiosa presente na sociedade, refletida nesta mesa da audiência pública, no constante propósito de promoção dos direitos humanos que, em regra geral, perpassa todas as religiões existentes no mundo. Ao mesmo tempo, cumpre também auxiliar os educandos na construção de sentidos e convicções próprias em processos de respeito, acolhida e convivência. A promoção do exercício da liberdade de opiniões e concepções, prerrogativas de um Estado laico e democrático. E, finalmente, lembrando o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que é oportunizar a liberdade de pensamento, consciência e religião, incluindo a liberdade de mudar de religião ou crença e de manifestar essa religião ou crença em público ou particular. Portanto, o ensino religioso, nesse caso, não cabe como ensino confessional. Cabe também lembrar que não é função social da escola pública transmitir e difundir crenças religiosas específicas, doutrinar os educandos através de materiais paradidáticos e práticas celebrativas, segregar os educandos por motivações religiosas ou outras, difundir concepções e práticas preconceituosas em relação a determinada denominação religiosa. E, finalmente,
negar o direito ao acesso e aprendizagem dos conhecimentos da diversidade religiosa. Portanto, aqui entra aquilo que nós entendemos poder ser o espaço específico de atuação do ensino religioso. Não quero aqui, ministro, entrar nas questões relativas à operacionalização de uma eventual oferta de ensino religioso confessional nas escolas públicas. Porque, certamente, dada a diversidade de religiões, você teria muita dificuldade de definir de que forma isso seria ofertado e quais seriam os impactos do ponto de vista de custo da contratação de professores específicos e a forma como você faria a contratação de professores específicos para cada uma das religiões. Ainda que existam estados hoje no Brasil que tenham experiências dessa natureza, mas restringindo essa oferta a um grupo de religiões. Olha, o ensino religioso não confessional tem sido tratado por diversos estados que organizam o ensino religioso da seguinte forma. Primeiro, a oferta de concursos públicos para professores habilitados em ensino religioso, a partir de um apoio a cursos de formação inicial e continuada. Nesse aspecto, ministro, 6 estados hoje possuem licenciaturas específicas para ensino religioso, a saber, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Santa Catarina e Goiás. Que as propostas curriculares em que o ensino religioso possui tratamento igual às demais disciplinas, eu vou apresentar aqui 2 propostas, a do Distrito Federal e a de Santa Catarina, e uma identidade pedagógica com objeto de estudo do fenômeno religioso, da metodologia, conceitos, conteúdos e propostas de avaliação. Bom, o Distrito Federal, no Caderno da Educação Infantil, trata disso. Ele coloca de que a inserção do ensino religioso, na inserção, faz-se necessário respeitar as regras advindas desse espaço, que não é proselitista, mas pedagógico, público, laico e pluralista. Da mesma forma, ele busca que o componente curricular, nesse currículo, ele deve construir sua identidade a partir desses parâmetros. E, finalmente, a proposta curricular de Santa Catarina, recentemente atualizada, uma das primeiras do Brasil há 25 anos, ela foi atualizada recentemente, ela coloca, em especial, de que cabe às instituições educativas subsidiar o entendimento do fenômeno religioso a partir do conhecimento das culturas e tradições religiosas e não religiosas. Por exemplo, ceticismo, ateísmo e agnosticismo, entre outras. E aí, ministro, eu tenho para depois lhe entregar um material que é produzido pela rede de Santa Catarina, pela Universidade de Blumenau, de quem eu fui reitor, e pela Universidade Federal de Santa Catarina, que trata de que forma pode ser gerado um material didático para tratar do ensino religioso e essas questões a parte da questão confessional. E isso tem sido produzido no âmbito do Estado de Santa Catarina. E, no âmbito do Estado, de maneira geral, o que se procura colocar é o quê, ou seja, o conteúdo, como, qual o método e para que ensinar, qual a finalidade do ensino religioso nas escolas. Por exemplo, no conteúdo, tratar da multiplicidade de ritos, textos, mitos, símbolos, espaços, linguagens, atitudes, valores e referenciais éticos. Ou seja, ele vai para além da segmentação que ocorreria se você tratasse do tema ensino religioso apenas em disciplinas de forma fragmentada, como foi sugerido aqui pela CNTE. No método, sempre o exercício do diálogo, do estudo, da pesquisa, da reflexão e da apropriação dos conhecimentos. E, finalmente, da finalidade, a formação de atitudes e valores de acolhimento às identidades e às diferenças. Para finalizar, gostaria de deixar aqui algumas recomendações do CONSED a respeito da oferta de ensino religioso. O primeiro deles, de que sejam assegurados os princípios da laicidade do Estado na educação. O segundo deles, propiciar aos educandos o acesso e a aprendizagem dos conhecimentos da diversidade religiosa sem proselitismos. Terceiro, cumprir, obviamente, a legislação vigente do ensino religioso. Ainda que se possam fazer pequenas adaptações, é entendimento de que é possível, sim, você trabalhar com a atual legislação. E, por fim, que seja encaminhado ao Conselho Nacional de Educação para que possam serem definidas diretrizes curriculares nacionais orientadoras para todos os sistemas de ensino e para a formação dos professores em nível de licenciatura plena específica. Realizando isso, incentivando que seja realizado isso, está sendo realizado nessa audiência pública. Finalizo com o pensamento de Nelson Mandela, que diz: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem
ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. O respeito à diversidade no âmbito do ensino religioso certamente ajudará nesse conceito do ensino a amar. Muito obrigado. Agradeço ao professor Eduardo Deschamps a sua participação rigorosamente dentro do tempo.